conhecimento de Maria e o conhecimento de Jesus. Nossa, essas formações é como se fossem meditações que a gente vai fazendo. E ao mesmo tempo, dentro da meditação tem a formação. Né? Não é propriamente uma formação, porque eu não vou dando só conteúdos catequéticos nem teológicos. Eu vou tentando fazer a gente pensar sobre isso. Vocês estão percebendo isso, né? Ou não? Sim? Porque para se consagrar a Nossa Senhora a gente tem que meditar sobre isso? Isso é muito óbvio, porque se eu vou me consagrar a Jesus por Maria, eu não vou me consagrar nem me dar a alguém que eu não conheço. Não é óbvio, sim ou não? Então, São Pedro fala na sua carta que nós devemos dar razão da nossa esperança a quem nos pedir. Isso com mansidão, não para brigar, né? Não para fazer confusão, não com orgulho, não com arrogância, mas com mansidão. Mas nós precisamos também dar razão da nossa esperança em relação à nossa amizade, à nossa fé em relação à Virgem Maria, em relação a aquilo que nós queremos em relação a Cristo, porque, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles creem em Jesus Cristo? Sim. Mas como é que eles creem? De uma outra forma. Por exemplo, os mormons, os santos dos últimos dias, né? Eles creem em Jesus? Creem, mas de uma outra forma. Mas nós, como católicos, nós cremos em Jesus? Sim. Mas quais são as bases da nossa fé? Isso tem que estar muito claro. Quem é Jesus? Então, o primeiro ponto, isso aqui às vezes até a Sara me fez uma pergunta do tratado, eu passei 2 dias para responder. Mas não foi uma aula de 2 dias não, viu? Eu passei 2 dias para poder responder ela pela correria. Mas, de fato, o texto que ela mandou não era simples mesmo, não. Tem coisa no tratado que não é tão simples. Né? E eu estava explicando para ela acerca da pessoa de Cristo e da pessoa do Verbo. Não são 2 pessoas diferentes, óbvio, né? Por exemplo, quando nós falamos da Trindade, são quantas pessoas na Trindade? Isso aqui é óbvio, né? Quantas? 3. São quantos deuses? Não é deuses, é Deus, né? Um só Deus. A essência é de um Deus. A natureza, um só Deus. Mas são 3 pessoas distintas. O Pai é Deus 100%, vocês sabiam disso, né? O Filho é Deus 100%. O Espírito Santo é Deus 100%. Não é que o Pai é um terço de Deus, o Filho é outro terço, o Espírito Santo é outro terço, aí se junta, fusão, para os mais jovens, né? Dragon Ball Z, aí junta, aí fusão, aí juntou, né? Os mais jovens entenderam. Aí junta aquilo e faz. Não é assim. Junta e daí forma um Deus. Não é isso. Não. Se no nosso imaginário existir isso, é algo errado. São pessoas o quê? Distintas. Separadas? Não. Mas distintas. Elas estão coladas uma na outra? Não. Mas estão unidas. Porque a gente tem uma visão muito materialista às vezes, né? A gente quer algo material para tentar imaginar. É ou não é? Mas como é assim? Estão grudados assim um no outro? Tem 3 cabeças, 6 braços? Não, isso aqui é algo material que a gente está falando. Deus é Espírito. Isso tem que ser muito claro para nós. Certo? Então, o verbo é o quê? O Filho eterno do Pai. Até aqui está tranquilo, sim ou não? Sim. E São João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então, o verbo, que é Deus, ele sempre existiu, sim ou não? Sim, porque ele é Deus. No princípio, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele era Deus e estava com Deus. E ele se fez carne, ou seja, quando ele se faz carne, ele se faz onde? No seio da Santíssima Virgem. E nesse momento, a partir da concepção virginal, ele tem um corpo humano e uma alma humana. Então o verbo, que era somente 100% Espírito, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, agora uma pessoa da Trindade se fez carne, que é a segunda pessoa, o Verbo, e essa segunda pessoa, ela tem um corpo. E não somente ela tem um corpo, ela tem o quê? Alma. Porque há uma confusão aqui em algumas pessoas. E às vezes talvez nós tenhamos pensado isso. Que Jesus ele tem um corpo e o verbo funciona como se fosse a alma de Jesus. Não é. Ele tem o corpo, ele tem a alma e o verbo está unido ao corpo e à alma de Jesus. Certo? Quando for dando nó, fique tranquilo que é normal dar um nó. Isso aqui é um mistério, gente. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos que entender que o Verbo está unido à alma de Cristo e ao corpo de Cristo. Certo? É inseparável. O Verbo unido a Jesus, nós chamamos isso de quê? Diga comigo. União hipostática. É um nome complicado, né? Ou seja, não existe ali uma confusão entre a natureza divina e a natureza humana, porque existe a natureza humana, algo que é próprio da natureza humana, porque a natureza humana nem sempre existiu. Ela passou a existir aonde? No seio da Santíssima Virgem Maria. A alma também passou a existir aonde? No seio da Santíssima Virgem Maria. E o Verbo passou a existir quando? Sempre existiu. O Verbo eterno do Pai. Certo? Até aqui? Então o Verbo é divino. Então tem a natureza humana de Cristo, a natureza o quê? Divina. Então Jesus ele tem o quê? Duas naturezas. Tranquilo até aqui? Os povos antes de Cristo não tinham alma. Oi? Os povos antes de Cristo não tinham alma, né? A população antes de Cristo. Tinha sim. Tinha. É porque essa parte que só é a parte. É porque Jesus é excepcional, é outra coisa aqui, entendeu? Quando for falar de nós já é outra coisa bem mais diferente. Ainda sobre Jesus. Jesus é uma pessoa, mas ele é uma pessoa humana ou uma pessoa divina? Diga comigo, uma pessoa divina. Uma pessoa divina. Ele é duas pessoas, sim ou não? Não. Ele é só uma pessoa. Mas é uma pessoa que tem duas naturezas. E é aqui que está o mistério, que dá nó na cabeça. Como é que pode? É uma pessoa e tem duas naturezas. Como é que pode? Eu não sei não. Eu sei que pode, que Deus pode. E ele quis assim. Isso se chama mistério da união hipostática. Não tem nada que a gente possa, nada para a gente compreender isso. A gente pode falar, mas a gente não pode entender.
Pode escrever um livro de 2.000 páginas sobre isso. Mas, sim, não entendi. Depois das 2.000 páginas. Você pode falar uma vez o que é a união hipostática? Você pode explicar para o que é a união hipostática? É a união da natureza humana e da natureza divina em Cristo. Certo? Que é inseparável. Depois que uniu, por exemplo, quando Jesus morreu, o Verbo se separou de Jesus? Não. Separou do corpo dele? Não. Separou da alma dele? Não. Mas a alma e o corpo de Jesus se separaram? Sim, ele morreu. Não é algo assim bem interessante? A alma se separou e o corpo, mas o Verbo estava unido ao quê? Ao corpo e à alma. Então a união hipostática é a união entre as duas Naturezas. Entre as duas naturezas, que é a humana e a divina. Isso. Em Jesus. Em Jesus. Então Jesus, ele é Deus, viu? Ele é Deus. Ele é Deus. Gente, isso aqui é algo grandioso. Que, meu Deus do céu, né? Meu Deus. Dá vontade de parar a pregação e começar assim, rezar, a adorar. Sobre Jesus, e nós podemos perguntar, meu Deus, ele precisava se fazer homem? Não. Mas nós precisávamos. Porque quando Adão peca, o que existe ali? Uma ofensa infinita, não porque Adão tem um poder de ofender de forma infinita a Deus. Adão não tem esse poder, que Adão é finito, e Eva também. Mas quanto mais uma pessoa tem uma honra, a ofensa é de acordo com a pessoa. Por exemplo, se você ofende a sua mãe, a ofensa é do tamanho da sua mãe ali. Tipo, se você ofende um estranho, a ofensa é do tamanho do estranho ali. Se você ofende um rei, você vai ter que pagar o preço da ofensa que você fez ao rei. Se você ofende um presidente, o preço da ofensa é um presidente. Vocês estão entendendo, né? Se ofende ao Papa, pagar esse preço. E se alguém ofende a Deus, qual é o preço? Isso é impagável. Então quem poderia pagar? O homem? Uma coisa impagável? Não. Mas se foi o homem que ofendeu a mulher, quem tinha que pagar? O homem. Mas se ele não podia pagar, então o que o Senhor faz? Por amor? Não, já que ele não pode pagar, eu me faço homem. Até em Isaías fala assim, né? Eu não lembro a passagem. Quem enviarei eu? Quem irá por mim? Aí o profeta diz que ali é a prefiguração de Cristo. Envia a mim. Ali como se fosse o verbo dizendo: envia-me, Senhor. Ou seja, eu me farei homem, eu me farei carne. Porque em Jesus, ali está o homem perfeito que vai pagar a dívida infinita. Vocês estão entendendo? Então Jesus não precisava, mas nós precisávamos. E nós precisamos. Novadão. O próprio São Paulo fala que Jesus é o louvadão. São Paulo nas suas cartas, né? E Santo Irineu de Lyon fala que Nossa Senhora é a nova Eva. Porque eu até falava na primeira formação, se eu não me engano, que Eva, ela dá o nó do pecado. E Nossa Senhora desata o nó do pecado com seu sim, né? Então, ela é a nova Eva porque ela faz tudo o contrário de Eva. Ela é a ave. Tem a Eva e ela é a ave. É a Eva ao contrário, né? Então, ela faz... É como se ela fosse uma antítese. Antítese é o contrário, né, de Eva. Eva era chamada mãe dos viventes.
Mas Nossa Senhora, de fato, é a mãe dos viventes, porque os verdadeiros viventes são aqueles que estão na graça de Deus. Aqueles que estão no pecado estão o quê? Na morte. Então, a mãe dos viventes é de fato a Santíssima Virgem. Ela é a verdadeira mãe. Né? Ainda sobre Jesus. Então, ele vem nos redimir, derrama seu sangue por nós na cruz, mas antes, né, claro, entra na história, entra no seio da Virgem Maria. É interessante que São Paulo fala assim, em Filipenses, mesmo na sua condição divina, ele não usurpou. O que é usurpar? Ou seja, ele tinha o direito de usar todos os poderes que ele tinha de Deus. Ele nunca perdeu. Porque aqui tem uma beleza imensa. Quando o Verbo sai lá da eternidade e se faz carne, ele veio, mas ele permaneceu. Isso não é um mistério? Como é que ele veio e ele continua? Ele está aqui, está no Ele não deixou lá um local vazio na Trindade. Vocês entendem? Porque se a gente pensar assim, você estava colocando o Verbo como um ser material lá na Trindade. Não. O Verbo se fez carne, veio. Mas ele permanece com o Pai. Ele nunca se separa do Pai. Ele nunca se separa do Espírito Santo. Isso é belo demais. É tanto que toda a obra da Trindade, ela nunca é separada. Quem criou o mundo? A gente fala que foi o Pai. Mas foi a Trindade. O Filho e o Espírito Santo também. Quem salvou o mundo? O Filho, mas também o Pai e o Espírito Santo também. Mas o atributo é do Filho. Quem santificou? Quem nos santifica? O Espírito Santo. Mas também o Pai e o Filho. Quando o pai vai criar, ele vai fazer. Não é só ele. Aí, depois vai se descobrindo as produções. Esse façamos já é um prenúncio da Trindade, exatamente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Para os judeus, eles não tinham essa noção, mas Deus, que inspirou, né, o texto, já tinha isso em mente, óbvio, né? Quando tem esse façamos ali, quando ele inspira o autor, né? O autor não tinha nem noção ali, né? Sobre a Trindade, quando ele escreve aqui. Provavelmente não. Quando tem a Torre de Babel. Aí o conhecimento difuso, né, que diz assim, que a pessoa não precisa estudar, assim, né? Já vem, dá para a pessoa, através do Espírito Santo, a pessoa vai falando assim naturalmente. Assim, tipo assim, a pessoa vai suscitando nela. A pessoa, ela vai estudar normal, tipo assim, ela não é que ela vai se acomodar, entendeu? Não, eu sei, Mas ela vai começar na vida de oração dela, ter assim um upgrade que ela vai... Todo mundo vai se espantar, como é que é isso aqui? Entendeu? Que negócio foi esse? Só vão ficar abismados com aquilo. A pessoa não buscou, não quis. A pessoa que recebe É algo assim, miraculoso. Mas todos os santos receberam isso aí? Não. Foram poucos. Às vezes o santo recebe alguma iluminação sobre algum assunto, né? Mas não é que ela recebe um conhecimento infuso e tal, entendeu? A Santa Bernadette subiu também, não é? Dessa forma, ela não tinha conhecimento algum, mas quando foi falar da Imaculada, ninguém sabia, de repente, como aquela criatura sabia. Mas no caso dela aí foi assim, porque ela ouve, Nossa Senhora. porque ela ouviu pela aparição. Aí não é um conhecimento infuso. O infuso é tipo assim, eu estou aqui, estou rezando, estou tendo refrigeração, eu não sei aquilo, daqui a pouco eu tenho uma iluminação interior que eu começo a saber daquilo. Eu consigo falar 2 horas, 3, 4 sobre aquilo de forma teológica profunda, uma linguagem simples e tal. É tipo Dona Consolalia, né? Muito raro. Isso. Mas, não. Eu falei isso, mas eu volto atrás, né? Porque
O dom de línguas. Não vou entrar nesse mérito, não, deixa para depois. Né? Não. Por que eu entrei nessa parte dos conhecimentos? Né? E o conhecimento adquirido, que é Jesus que é aprendendo com a Santíssima Virgem. Olha, faça isso aqui, não vai para tal tanto que você vai cair, meu filho, tá certo? Vamos aprender aqui o hebraico, vamos falar chamar, vamos ver ali o tio, vamos ver ali o avô, dê a benção o vô Joaquim, né, a avó Ana, essas coisas. Ele tinha também o conhecimento adquirido. Pelas vias normais que nós passamos. Entendeu? Só que quando as pessoas falam de Cristo hoje, elas só vão para o conhecimento divino e do conhecimento adquirido. Então, voltando, os santos vão falar que Jesus não desistiu da cruz porque ele nos contemplava. E é com esse conhecimento beatífico e divino que ele nos contemplava. Alguns vão falar com essa visão beatífica, ele já via o rosto de cada um de nós. Mas é dos bilhões que já teve no mundo, sim, de cada um, de forma única. Como é isso? Dá tempo? Esquece tempo. Esqueça. Esqueça a quantidade, o tempo, esqueça tudo isso aí. Certo? Não se limite a isso. Precisa disso. Tem gente que quer colocar Deus nas caixinhas, né? Não, mas então ele teria que passar assim 10 mil anos na cruz. Não, filho. Esqueça isso aí. A sua matemática. A gente quer colocar Deus na nossa matemática miserável. Né? Miserável assim, para encaixar Deus. A matemática é boa para as coisas dela. Eu já ia... Não, acho que é bom. Calma, gente. Calma. Não obrigado por conta das matemáticas. Tranquilo? Então eu vou repetir só aqui. Quais os conhecimentos aqui? Pelo menos os teólogos falam bastante. Conhecimento divino, beatífico, infuso e adquirido. Tranquilo? Sim. E Jesus tinha duas vontades, a vontade humana e a vontade divina. A vontade humana de Jesus era pecaminosa? Não. Jesus podia pecar? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Com sua humanidade, sim, mas como ele já tinha o conhecimento, né, divino, não. Quem ainda mais? Oxi. Jesus, mas não. Humanamente falando, ele não sentia dores? Sim ou não? Jesus podia pecar ou não? Mas a Eis a diferença, pergunta. a Aí diferença eu do poder. pecado. Eu acho que essa palavra aí, se ele podia, é que entra, né? A gente também não. Podia, mas não deve. Mas a gente tem que parar de comparar com ele também, né? Jesus, ele era Deus e ao mesmo tempo ele também era homem. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Você vai levar quem acha que não. Quem não sabe. Aqui eu estou, quem não sabe. Quem não sabe. Pronto, Jesus não podia pecar, certo? Porque não há possibilidade alguma de Jesus poder pecar. Até porque Nossa Senhora foi concebida sem pecado e concebeu Jesus. Não tem nem lógica, Jesus. Porque a liberdade, O filho também essa questão do divino, eu sinto muito com a questão do pecado e do dano. O céu eu sinto muito com o mal. Acho que para eu sentir de Jesus. e alguém poderia estar, mas ele não era humano, então não podia pecar, certo? Mas não é próprio do humano pecar. A gente tem esse vício mental, né? É próprio do ser humano pecar. Não, não é próprio do ser humano pecar, não. É próprio de um lapso da humanidade a gente cair. Mas não é próprio do ser humano. O ser humano perfeito quem é? Cristo. Então era para a gente ser como Cristo, né? Então a forma que o Senhor pensou para nós era para que nós não pecássemos. Só que existe uma limitação de criatura. Mas Jesus é criatura? Não, é o criador. Criador. Então não existe possibilidade de ele pecar. Nunca existiu, nenhuma. Uma vez, cogitar a possibilidade de Jesus pecar é cogitar a possibilidade de ele deixar de ser Deus. Entenderam?
Porque às vezes a gente separa, vocês não podem separar na cabeça de vocês isso. Jesus, não, mas ele podia pecar como homem, peraí, mas ele ia ter que deixar de ser Deus naquele momento quando fosse pecar? Ele é Deus, gente. Jesus é Deus. Ele não é o Hércules na mitologia grega, o semideus. Vocês estão entendendo? A gente tem que ter cuidado com essa ideia de Jesus semideus, que ele é filho de Zeus, né? Então ele tem as perfeições divinas, mas as fraquezas humanas. Ele quis ter coisas passíveis humanas, mas porque ele quis. Então, por que ele aceitou sofrer as tentações? Aí os santos explicam muito bem. Para mostrar, os santos falam, diga comigo, tudo que ele assumiu, ele redimiu. Ou seja, por que ele chorou? Para ensinar que o nosso choro foi redimido por ele. Por que ele teve os sentimentos? Para dizer que a nossa afetividade foi redimida por ele. Por que ele teve raiva, que faz parte da afetividade? Para mostrar que a nossa raiva foi redimida por ele. A nossa raiva não é pecado. São Paulo até fala, irai-vos e não pequei. Então, quer dizer que tem uma ira que não é pecado, sim ou não? Tem. Só quem tem essa ira é quem chega no nível, né? Bem lá em cima, né? Irai-vos e não pequeis. Geralmente a nossa ira é cheia de vícios e pecados, né? Até mesmo a gente chama de zelo. Eu estou com raiva só porque a pessoa não ajeitou esse ícone. Você tem um zelo pela casa do Senhor. Vou quebrar a cara de quem não ajeitou. Viu como eu sou santo? Não, você é apenas um descontrolado. Como é que é a ira sem ser pecado? Uma ira sem ser pecado é o que... Por exemplo, uma ira sem ser pecado é alguém que consegue ter o domínio sobre as suas paixões. Por exemplo, eu vejo algo injusto. Isso aqui quem consegue é santo, viu? Estou explicando, mas em mim não tem isso não. E nós acontece, depois eu vou dizer como é que acontece na gente. Você tem aquela paixão, por exemplo, de ira, vou dar exemplo da ira mesmo. Aí você está com vontade de dizer um bocado de coisa com... Eu vou falar da ira normal, nossa, de briga aqui. Aí você, meu Deus, eu não posso dizer nada. Aí fica aquela briga, mas eu vou pegar ele, não sei, eu tenho que ser santo, eu tenho que me converter. Aí dentro de você há aquela briga e você se controla, se acalma, tal. Mas houve ali uma certa... Aí não é uma ira santa, é uma ira ali que está desordenada. Há um vulcão em erupção ali, uma briga imensa, entendeu? Já uma ira santa o que é? Alguém que vê uma coisa injusta, errada, ele sente a ira, mas ele vê que não é o momento de falar, não é a ocasião. E nem interiormente também, né? De se exaltar interiormente. Porque o que eu estou entendendo, a ira santa é aquela que, tipo assim, você vê, por exemplo, a injustiça, porém você, tanto interiormente quanto exteriormente, você controla isso. Isso, você o que você pensa e o que você fala. Isso. Não é só o que você fala, é também o que você pensa. Isso, as duas coisas. Interiormente você guarda e tranquilamente, aquela tempestade, não tem a tempestade, tranquilo. Aí você, em dado momento, você espera a ocasião, você pega ela de volta e você traz ela de volta e corrige de mão com a firmeza devida. E não é com raiva, não é com ressentimento, mas com a ira devida àquela condição. Você dominou tanto que você colocou ela no devido lugar e puxou ela de volta. Muita oração, né? Rapaz, isso aqui é um sexta morada para lá, certo? 30 rosários por dia. Eu acho que me lembra muito de uma oração que eu sou na Paula de falar que o pecado em si não é você simplesmente pensar por 5 segundos, mas é você ficar mastigando aquilo em você. Tipo, a pessoa ele pensou, mas ele viu que não era o momento, ele guardou para depois, em determinado momento,
corrigir. Não ficar alimentando pensamento, sentimento, a exato. ira, a raiva. Tá? É isso mesmo. Alguém pode pegar água para mim, por favor? Eu posso. Aí, vamos lá. Então, Jesus, por exemplo, quando ele foi fazer o chicote, fala que ele não fez. Ele estava com raiva, sim. Chicote. Para lá no templo, João 2. Aí expulsou os vendilhões do templo. Ele mesmo fez o chicote. Gente, que horas que é? Me digam, por favor, aí, para mim não me perder. Eu vou passar hoje mais um pouquinho, certo? Hoje eu vou passar um pouquinho. O normal era para terminar 9 horas, só que eu tenho misericórdia de vocês. Hoje eu vou estar sem um pouquinho de misericórdia, certo? Só hoje, sem. Eu vou acelerar aqui, eu passo já para a questão de Nossa Senhora, bem rapidinho. Muito obrigado. Por exemplo, em João 2, fala assim. Só para dar um exemplo, eu já termino essa parte. Pronto, versículo 13. Aproximavam-se a Páscoa dos judeus, aproximava-se, e Jesus subiu a Jerusalém no templo e encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo. Ele fez o chicote. Ou seja, ele estava ali irado, mas ele fez o quê? A paixão ali não estava dominando Jesus. Era um homem que tinha todas as paixões. Ele chorava na hora que era preciso chorar. Tinha raiva na hora que era preciso. Todas as paixões, ele conseguia ordená-las. Os santos, alguns conseguem chegar perto disso, claro, né? São criaturas. Mas chega nesse nível. Ou seja, Jesus ali, ele sabia o que ia fazer. Ele não fez por impulso não, gente. Ele sabia, chega lá, eu vou virar tudo, vou expulsar. E... Sim, literalmente. Porque nós imaginamos, gente, desfiguraram Jesus para nós. Jesus, ele é o que? Amor. Mas é esse amor terno e firme. Cuidado com a desfiguração de Cristo, né? Porque Jesus, ele é o rosto do Pai. Se a gente tiver um rosto desfigurado de Cristo, a gente vai, tipo assim, quando escutar uma pregação sobre o inferno, a gente acha que é coisa de protestante. Não é. Porque a pregação sobre o inferno é profundamente católica. E a pregação sobre o céu também, sobre o purgatório. A pregação sobre a misericórdia também, mas a verdadeira misericórdia, não a falsa. A gente deve ter cuidado, porque a gente vai pegando certos modismos que desfiguram o que é a doutrina católica. Eu tenho muito medo disso, da gente desfigurar quem é Jesus. E a gente começa a dar muitas permissões aos nossos pecados, aos nossos... mas Jesus acolhe todo mundo. Ele acolhe. Mas se eu não me converter, eu vou para o inferno, filho. Eu vou para o inferno, não tem conversa fiada com isso. É claro que eu vou. Só que, com o tempo, esse medo do inferno, ele vai perdendo força e o que vai prevalecendo em mim é o amor filial. Vocês entenderam? Mas o medo do inferno, ele não precisa ser perdido. Ele é sadio. Santa Teresa, quando teve a visão do inferno, ela já estava nas altas moradas depois, e aquela lembrança da visão que ela teve do inferno continuou marcando a vida dela. Santa Teresa de Ávila. Santa Faustina, doutora, já coloquei lá como doutora, secretária da Misericórdia, ela também teve a visão do inferno. Na secretária da Misericórdia, ela também teve. As crianças de Fátima. Então por que a gente jogou a pregação sobre o inferno no lixo? A gente pode estar jogando junto com isso a nossa salvação no lixo também. É perigoso, né? Mas é isso. Perdão, porque eu tenho uma visão muito fechada às vezes das coisas. Claro, a atitude, todas as atitudes de Jesus são santas. Então, até essa atitude do chicote foi uma atitude santa.
Mas se fôssemos nós, em lugar de Jesus, fazendo isso, seria também uma atitude santa? Não, seria provavelmente uma atitude desordenada, e está fazendo pecaminosa, talvez até pecado mortal, né? Ele é apanhado dos outros. Não, é só a da pessoa, entendeu? Ó, o Santo Afonso fala assim, tem coisas que nós devemos imitar nos santos, outras devemos admirar. Por exemplo, o que vai nos fazer santos é o que Deus vai realizando em nós. Por exemplo, Santa Catarina de Sena, ela teve nojo de um leproso. O que ela fez depois? Ela banhou o leproso. Depois que ela banhou o leproso com aquela água, ela bebeu um pouco daquela água e o leproso ficou curado da lepra. Aí você vai querer ser santo fazendo isso com o leproso? Não, porque a via que Deus deu para ela foi algo extraordinário naquela hora. Santa Catarina de Sena. Se você fizer isso, talvez você morra de uma doença terrível no seu intestino. Mas a via que Deus deu para ela foi essa, naquela hora. Então, por exemplo, houve santos que Deus inspirou para entrar na água e sair caminhando na água. Aí você quer imitar e entra e morre afogado. Então a gente tem que ter cuidado. Porque tem coisas nos santos que a gente olha assim, não, isso aí foi santidade. Peraí, se foi Deus que inspirou, ele foi sim. Mas se tu fizer, filho, se não for Deus que inspirou, pode estar possuída pelo cão, né? Se tiver cuidado. Ó, aquele santo ali, ele aparentemente ele desobedeceu. Aparentemente, né, filho? Mas talvez ele estava obedecendo uma condução maior de Deus. E tem um contexto ali. Vocês estão me entendendo? E se tu for dizer assim, não, eu vou desobedecer porque tal santo desobedeceu, que história é essa? Tu tá além de cabeça para baixo a vida dos santos? A gente deve ter muito cuidado com isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu vou denunciar as coisas erradas da igreja, porque Santo Atanásio falou, eu vou falar também, eu vou confrontar os erros. Eu falei, mas tu não é Santo Atanásio, tu é um miserável, um guarudo, fofoqueiro, fica calado, criatura. Te converte primeiro. Vocês estão entendendo? Tem que se colocar no nosso devido lugar. A gente precisa, sim. Sim, eu já concluí. Tipo, eu lembro de Abraão, né, que ele, tipo, ele me ofereceu o filho dele. Aí, tipo, lembro do início, eu vejo, tipo, eu tenho um colega pensando, né, que, meu Deus, eu ia matar o filho dele, isso aqui. Só que foi, tipo, algo que Deus pediu. Então ele ia oferecer, mas eles não ofereceram, toda uma história de Abraão e tudo. Mas, tipo assim, foi um pedido de Deus que, diante daquela situação, era a vontade dele santificasse, uma oferta. Então, tipo assim, não vai aquela pessoa sair aí, não, vou oferecer meu filho. Entendeu? Tipo, a vontade de Deus vai nessa linha. De acordo com o que fosse assim, pela vontade de Deus, seria para uma pessoa. Santidade para outra pessoa poder ser Cristo. Eu queria até pegar, por exemplo, aqui, ó, esse texto aí para a gente entender. A vontade de Deus, às vezes, é um grande mistério para nós, por quê? Por exemplo, para Abraão aí, Isaac ia começando a tomar um certo espaço, muito dentro do coração dele. Né? O Senhor, de forma misericordiosa, faz o quê? O espaço é só meu, só eu sou o Senhor, só eu sou Deus. Então ele faz Abraão sacrificar onde, Isaac? No coração dele. Em algum momento Deus queria que Abraão matasse o filho dele? Não. Mas em algum momento Deus mentiu? Não. Mas era necessário que Abraão visualizasse dentro dele a morte do filho. Vocês estão entendendo? Mas em momento nenhum Deus precisava que Abraão matasse ele. Mas Abraão precisava sentir essa dor. E o caminho que ele fez, e também Isaac sentiu essa dor. Isso se tornou a maior prefiguração ali, porque aquela dor de Abraão mostra a dor. É que é um mistério grande, porque o pai não tem dor que ninguém tem, dor de paixão, né?
Mas mostra a dor do pai. Vamos entender, não sei como, não sei onde tem que vai isso aqui, né? A dor do pai eterno, né? Pelo filho. E o Isaac ali, que leva o lenho, é Jesus levando a cruz. A prefiguração. Né? Então aquela cena ali, e o fogo, onde Isaac foi amarrado. O fogo não, a pedra e o fogo que ia ser colocado. O fogo é o Espírito Santo. Então ali tem o mistério da Trindade, naquela cena. E depois tem o que? O cordeiro que vem. Isaac é o símbolo de Jesus. Abraão é o símbolo do Pai. A lenha é o símbolo da cruz. E o cordeiro, novamente, é o quê? O símbolo de Jesus. E ele está preso aonde? O cordeiro? Entre os espinhos. O cordeiro estava preso aonde? Entre os espinhos, na coroa de espinhos. Você entende que tem um mistério muito profundo ali? Que o Senhor quis deixar assim, Cristo gritando naquele texto para nós. Então é algo tremendo. Não vai ter como eu continuar a pregação não, porque eu só consegui metade. Eu vou ter que terminar, porque senão eu vou ficar até 10 horas aqui hoje. Né? O restante eu vou fazer algum áudio falando sobre o restante, gente. Eu mando alguma coisa, que é o conhecimento de Maria, certo? Aí fixa o nome. Oi? Fixa. É. A gente não. Pronto. Eu não sei fixar não, mas eu mando para ti, tu fixa lá para mim. Uhum. Eu sou nota 0, assim, tecnologia. Nossa. Pois é. Vou pedir aula a vocês, viu, gente? Pronto, é isso, gente. Ou seja, é porque eu quis falar primeiro de Jesus. Eu estou assim, gente, porque falar dele, né, é demais, né? E a gente precisa pedir a graça de não ver Jesus como um conteúdo. Nunca pode ser um conteúdo. E nós não estamos nos consagrando a um conteúdo. Nós temos que ser amigos, filhos amados da Virgem Maria. Cuidado com essa mania, vamos receber pessoas, já receber aquela coisa legalista. Tenham intimidade com a Virgem Maria. Contem com ela. Contem. Vocês têm uma mão. Oséias, uma coisa assim que eu queria muito perguntar. Por exemplo, vamos supor, você acorda de manhã, você faz seu Lexio, aí você, por exemplo, trabalha à tarde, ou então passa a tarde fazendo alguma coisa, né, do seu serviço. Aí chega à noite, vai fazer mais coisas, aí você está muito cansado, mas você ainda tem que rezar o texto. Só que você está tão cansado que você não consegue. Se eu fosse rezar o texto mesmo assim, seria uma oferta ou seria um escrúpulo? É uma oferta. É uma oferta, né? Só que a gente aprendeu a não ofertar. A gente acha que qualquer cansaço nos dispensa de fazer as coisas. A gente vive um mundo do não sacrifício. É por isso, por exemplo, que no Shalom eu aprendi o seguinte, né? Os nãos que a gente recebe é para nos formar, né? Os nãos. A não liberação de algo, a liberação de algo. Às vezes dói, mas é para nos santificar. Por exemplo, eu sou um péssimo... Eu nunca daria para ser um formador, porque eu sou horrível. Eu digo sim direto. Aí não dá, eu teria que me converter muito. Né? Mas a gente precisa entender que vocês têm aqui armas muito grandes, mesmo sendo leigos, tem estruturas, coisas muito aqui de uma ordem religiosa, né? Mesmo sem votos. Obediência, pobreza, castidade. Aproveitem isso. Vocês não são obrigados, um grupo de oração, a pedir não, liberação não. Mas isso santifica vocês. E eu acho tão bonito isso. Se vocês não pedirem, vocês não estão pecando não, viu? E quem disser que vocês estão pecando, estão enganados. É porque não sabe pouca teologia e se enganaram.
Só que eu digo uma coisa, se vocês pedirem e obedecerem, vocês estão ganhando. Porque vocês não estão pedindo por lei, vocês estão pedindo porque amam, querem ser santos, querem contrariar a vontade de vocês. Em especial, quem é da comunidade, tudo bem, né? Tem que pedir, tarará, tem que fazer isso, aquilo, outro. E isso é caminho de santidade, é o estatuto da vida de santificação. Mas vocês da obra... Desculpa, pedir o quê? Não, por exemplo, pedir para não vir para uma vigília, pedir para faltar ao ministério, pedir isso, aquilo, outro, pedir para começar a caminhar no namoro, pedir... Tudo isso são pedidos que nos santificam. No caso da obra, né? Porque na comunidade... Já tem um estatuto e é a vida de santificação. Mas quem é da obra, por exemplo, não tem um estatuto da obra, mas não precisa ter. E eu acho até isso mais belo, não tendo, e vocês fazerem. Porque é uma vida de santificação, né? Como se você pudesse escolher o que você vai fazer. Então, é uma vida de amadurecimento para quando você futuramente está na comunidade. É um treino, é uma academia da santidade. Façam isso. Mas, Oséias, por exemplo, ajuda nessa ideia, né? Por exemplo, eu cheguei em casa, cansada, ofertei e rezei o texto. Mas, por exemplo, tem ligação, eu estava fazendo as coisas também do meu serviço, por exemplo, do meu trabalho, algumas coisas, já é mais ou menos meia-noite, e eu tenho que acordar cedo no outro dia. Mas mesmo assim, eu rezo o texto. Não deixa de ser uma oferta. Repete aí. Vamos supor. Estou bugando aqui, a mente já está tanto. Vamos supor, por exemplo, eu vou dormir tarde por conta dos meus compromissos, por conta de alguns trabalhos que eu tenho que fazer, e aí eu ainda não rezei o texto mesmo assim. Que são, por exemplo, meia-noite, eu devo acordar às 6 horas da manhã. Eu deveria rezar ou não rezar o texto? É algo que eu devo decidir internamente? Você tem que discernir direitinho, porque assim, se isso começar a atrapalhar a sua rotina, você tem que ver o que você está, como é que está sendo o seu dia, porque você pode estar também perdendo tempo com outras coisas. Tá? Você pode dividir o texto em partes também, tipo assim, eu rezo um mistério tal horário, eu vou rezar caminhando, você pode adequar. O ideal seria rezar parado para contemplar melhor, mas se não, vá adequando o seu dia. Eu venho para o Shalom, vou caminhar 10 minutos a pé, eu rezo o mistério do texto. Né? Eu estou aqui na lanchonete, que parado esperando alguém, pego mais o texto. Ou seja, no Shalom a gente é conhecido porque o texto está na mão direto, mais do que o dedo. Né? É um negócio assim, o texto na mão direto. Isso aqui não é falta de respeito. Isso aqui é desejo de oração, gente. Às vezes eu estou acompanhando alguém e eu estou aqui, ó. Vira um hábito tão bom, tão santo, que você consegue rezar, você consegue aconselhar alguém a rezar ao mesmo tempo. Como é que explica isso? Não explica não. Vira um negócio que você consegue conversar com alguém e rezar ao mesmo tempo. Começa a ser parte de você, o texto. Né? Mas é bom a gente também deixar o melhor para a gente, não pode deixar só o resto não, né? Sim. Mas se não der, não fica assim, oh meu Deus, eu não consegui, eu tenho que rezar. Não. Quando começar assim, eu tenho que rezar como um peso, aí já vira escrúpulo. Entendeu? Porque rezar é um ato de amor. É um ato de amor. E se depois de consagrado acontece isso que a Vanessa disse, né? A gente tem um dia muito corrido. Salve Maria Santíssima. É com muita alegria que hoje eu quero falar para vocês sobre a Mãe Rainha, nossa Virgem, Mãe do Céu. Aquela que é mestra, que é Mãe da Misericórdia, que é Mãe da Igreja, que é discípula perfeita, que é modelo da Igreja e modelo de cada fiel, de cada filho da Igreja. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós podemos usar a expressão do grande Fulton Sheen, um grande bispo que é venerável. E ele falava o seguinte: quando nós falamos de Nossa Senhora e quando nós visitamos a vida dela, é como um grande mundo. Porque o mundo ninguém consegue visitar de uma vez só, tem que passar anos e anos visitando cada local deste mundo para, talvez, ao longo de muitos anos e décadas, conhecer grande parte desse mundo. E ainda não termina tudo. E ele vai falar que Nossa Senhora também é desse jeito. É um grande mistério. Essa criatura mais perfeita de Deus, onde a gente precisa sempre falar um aspecto da vida dela. Quando nós olhamos para a Virgem Maria e para os dogmas marianos, nós percebemos o sonho de Deus. O sonho de Deus para cada um de nós. Adão, ele foi criado sem pecado, imaculado. Eva foi criada sem pecado, também imaculada. Mas eles desobedeceram a Deus. Eles ouviram a serpente, o anjo mau, e tomaram do fruto
pegaram, ou seja, eles foram egoístas e desobedientes. E por que não dizer orgulhosos? Porém, o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele promete em Gênesis 3,15 que vai colocar uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência e a dela. Esta tentará te ferir o calcanhar, dependendo da tradução, ou te ferirá o calcanhar, perdão, e esta ou este te esmagará a cabeça, dependendo da tradução. É Cristo com a Virgem Maria e é a Virgem Maria com Cristo que esmaga a cabeça da serpente. É o próprio Jesus que esmaga através da Virgem Maria. Mas quem esmaga é o próprio Cristo, mas ele conta com a Virgem como esse instrumento eficaz. Não como uma coisa, né? Mas como uma mãe honrada. Então em Gênesis 3,15 já está ali uma promessa. Existe o pecado em Gênesis 3, mas já no versículo 15 o Senhor promete que enviaria o Salvador, que esmagaria e iria esmagar a cabeça da serpente. Então, em Nossa Senhora, nós vemos o sonho de Deus novamente à tona. Nossa Senhora, ela é criada imaculada. Ela é a nova Eva. Porém, Eva, ela deu ouvido ao anjo mau. Nossa Senhora, ela dá ouvido ao anjo bom, que é Gabriel. Nossa Senhora, no caso Eva, né? Ela pega do fruto e se apossa. Nossa Senhora, ela oferece na cruz o seu bendito fruto, que é Jesus. Ela oferece, ela dá. E aí nós podemos contemplar o amor da Virgem Maria, a pureza dela, e também as dores dela oferecendo esse bendito fruto. Então, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nossa mãe, ela é o modelo deste sonho original de Deus. Se realizou em Maria o sonho de Deus. Quando nós olhamos para Maria Santíssima, nós vemos o espelho do que Deus quer para cada um de nós. Deus quer que cada um de nós um dia esteja diante dele sem mancha, sem nenhuma mancha, imaculados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o sonho de Deus para nós. Por isso que fala a palavra em Lucas 15, em outras passagens, que há mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque é o sonho de Deus que nós estejamos sem mancha. É verdade, nós não nascemos imaculados, nós fomos concebidos com o pecado original. A Virgem Maria não. Ela foi sem pecado concebida, é o que nós rezamos, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então é o sonho de Deus para nós que sejamos puros, imaculados um dia lá na glória. Mas começa esse processo de purificação já aqui, através dos sacramentos, através da vida de oração, através das virtudes, através da oferta de vida. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós percebemos também a virgindade dela, a pureza. Ela é a sempre virgem, anunciada lá em Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Já tem a promessa do profeta Isaías. E São Mateus fala que na Virgem Maria se cumpriu aquela profecia. Também é o sonho de Deus para nós a virgindade, a integridade. Mas você pode pensar, Oséias, eu sou casado, eu sou casada, eu nem sou casado nem casada, mas já perdi minha virgindade. Porém, Deus pode te revirginizar. Como assim, Oséias? Deus pode te dar uma alma e um coração virgem. É esse o sonho de Deus para nós, porque no céu todos seremos puros como as virgens puras.
a virgindade do coração e da alma, e o nosso corpo será glorioso e restaurado. Não haverá ali impureza. Seremos como anjos. Nós não seremos anjos, mas nós seremos como anjos. Então, como é belo ver isso, contemplar isso. A virgindade da Virgem Maria fala também como um dia nós seremos virgens diante do Senhor. Então, isso mostra este grande sonho de Deus para nós. Olhando para ela, espelho da igreja, espelho também da nossa alma, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Esse é o sonho de Deus para nós, que sejamos imaculados, virgens. Seremos como os anjos, a pureza dos anjos, a entrega e adoração dos anjos. Não seremos anjos, como eu falei, mas essa pureza. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós olhamos a sua maternidade divina, que é única. Mas nós vemos que ela gera Cristo nela. O Verbo, o Filho eterno do Pai, que sempre existiu, ele se faz carne e veio habitar entre nós. Ele veio habitar no nosso meio. Ele nos entende. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Mas ele conta com um sim de uma jovem simples, humilde, mas toda pura, que se guarda como imaculada, que se guarda como virgem. E o anjo apresenta esse plano de Deus para ela. E ela diz sim, e ela gera Cristo. Claro que biologicamente nós não podemos dizer que nós geramos Cristo. Mas o próprio Jesus falou quando falaram para ele: tua mãe e teus irmãos estão à tua procura. E ele falou: quem são? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, o próprio Jesus fala que nós podemos ser irmãos e mães. Em que sentido? Independente de ser homem ou mulher, podemos gerar Cristo. Quando nós pregamos, nós estamos, pela graça do Espírito Santo, gerando Cristo na vida do outro. Quando nós evangelizamos, quando nós intercedemos, quando nós damos testemunho, quando nós perdoamos, quando nós usamos de caridade, quando nós somos mansos, quando nós somos virtuosos, pacientes, nós estamos gerando Cristo no coração do outro. Na verdade, quem gera é o Espírito Santo. Mas ele quer contar com a nossa participação, com a nossa colaboração, com o nosso sim, com o nosso faça-se, com o nosso fiat. Então é sonho de Deus para nós que sejamos um dia imaculados, virgens, e já nesta vida que nós possamos gerar Cristo para o outro que precisa. Nós olhamos para a Virgem Maria e olhamos também para ela assunta e gloriosa no céu. Ela que subiu ao céu, foi elevada, melhor dizendo, elevada. Ela foi elevada, ou seja, assunta. E aqui nós podemos dizer: eis o sonho de Deus para nós, que um dia nós estejamos todos no céu, assuntos, levados por Cristo, levados por Deus. O Senhor nos quer no céu. É como se o coração de Maria não conseguisse mais ficar neste mundo, nem o seu corpo. Porque o seu corpo, a sua alma, todo o seu ser foi criado para o céu, assim como o nosso. Então, eis o mistério da Assunção. Um coração que se eleva. É o que nós rezamos na missa, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. E a gente poderia dizer: o nosso coração, os nossos ossos, a nossa carne, o nosso sangue, a nossa vida inteira está em Deus. É lá o nosso sonho. Mas não é um sonho fictício, irreal, mitológico. É algo real. Assim como a Virgem Maria foi assunta ao céu, nós seremos um dia também levados para estar na presença do Senhor. Porque ele fala em João 14 que
lá tem muitas moradas, ele foi preparar essa morada para nós. Então, olhando para a Virgem Maria, nós olhamos o sonho de Deus para nós, repetindo, que sejamos um dia imaculados, virgens, que geremos já nessa vida o Cristo para o outro e que um dia estejamos assuntos ao céu. São os 4 dogmas. O primeiro dogma a ser proclamado foi o dogma da maternidade divina, no ano 431, no Concílio de Éfeso. O segundo dogma, se eu não estou equivocado, foi no ano 649. Aqui eu não estou dando uma aula em si, só uma pequena meditação, certo? Depois eu vou falar sobre cada dogma, bem detalhado, com datas, com a teologia de cada dogma. Então, o segundo dogma, ano 649. Terceiro dogma, ano 1854. E o quarto dogma, ano 1950. Essa é a ordem cronológica da proclamação dos dogmas. Mas na ordem da história da salvação, primeiro, a Virgem Maria foi concebida imaculada. Depois, nós vemos a virgindade dela. Depois, nós vemos a maternidade dela, maternidade divina. E depois nós vemos ela assunta ao céu. Então, tem as duas ordens. A ordem da proclamação dos dogmas e a ordem histórica que aconteceu na vida da Virgem Maria. Então, meus irmãos, eu lembro aqui que Nossa Senhora é comparada à Arca da Aliança. Como essa Arca da Aliança? Quando o povo de Deus ia passando pelo Jordão, pelo Rio Jordão, a Arca da Aliança ia à frente. E o rio se abriu para que a Arca da Aliança passasse. O rio não tocou a Arca da Aliança. Aí São Francisco de Sales vai falar. Assim como o rio não tocou a antiga arca, o rio do pecado original, ele fez reverência para a nova arca, que é a Virgem Maria. E o pecado original não tocou a Virgem Santíssima, porque ela é a nova arca da aliança. Assim como a arca da aliança, quando ia para as batalhas, os inimigos eram derrotados, assim a nova arca da aliança, que é a Virgem Maria, quando ela está conosco, ela é como fala o Cântico dos Cânticos, é como um exército em ordem de batalha. É aquela que avança como a aurora e o inimigo bate em retirada. Os demônios batem em retirada. Ela é o terror dos demônios. Então não devemos temer o mal porque ela está conosco. Ela esmaga o mal. Quando nós olhamos também para a Arca da Aliança, quando ela foi roubada, depois ela foi devolvida, e quando Davi recebe a arca, ele dança diante da arca, e a arca passa 3 meses na casa de Davi. Da mesma forma, e ele fala, a que devo que venham me visitar, né, a arca do meu Senhor? Também João Batista, lá no ventre de Santa Isabel, dançou diante da nova Arca da Aliança. E a Arca da Aliança passou 3 meses na casa de Isabel. A nova Arca da Aliança, que é a Virgem Maria. E nós olhamos também que Santa Isabel fala, a que devo a honra que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Lembrando o que está falando em 1 Samuel 6:23. Ou seja, se a gente for falar mais ainda, vai ter inúmeras comparações entre a antiga arca e a nova arca. Claro que a mais perfeita e a mais bela é a nova arca, que é a Virgem Maria. Dentro da antiga arca tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha também as tábuas da lei. Dentro da nova arca, que é a Virgem Maria, entrou o pão da vida, o maná verdadeiro que desce do céu, que é Cristo. Dentro da Virgem Maria está ali a verdadeira vara de Arão, o verdadeiro sacerdote, que é Jesus. Dentro da Virgem Maria esteve ali o próprio Deus, que é a palavra que se fez carne, que é mais que as tábuas da lei. Ele é a própria lei, ele é a própria verdade que se fez carne. Então, meus irmãos, como não se alegrar? Essa Virgem Maria tão grande, tão gloriosa, que não é uma deusa, é filha predileta do Pai, mas ela está próxima de nós, ela não está longe.
Nós não podemos apenas estudar sobre a Virgem Maria. Nós temos que ter uma relação de amizade, de filhos queridos, de filhos fracos e pecadores, mas que confiam na Mãe da Misericórdia, que confiam nessa Mãe que nos defende do inimigo, nos defende do lobo. Eis a grande arca da aliança. Eis o esplendor da Virgem Maria. E ela quer que nós participemos um dia desse esplendor. A primeira ação do demônio na nossa vida é nos fazer cair em pecado mortal. A segunda ação do demônio é nos afastar da Virgem Maria, porque ela nos leva novamente para os braços de Jesus. A palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Como vai falar São Boaventura, Jesus é o caminho que leva ao Pai, e Nossa Senhora é o caminho que leva a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.